ver um pouquinho de legislação e entrar na estrutura conceitual, porque não há como entender o porquê da existência da estrutura conceitual sem entender até que ponto, né, o que aconteceu para a gente ter que mudar, para a gente ter que introduzir essa nova forma de olhar para a contabilidade. Então, a gente viu sobre alguns conceitos, né? O olhar da contabilidade veio se alterando ao longo do tempo. Antes, se olhava a ótica da contabilidade como uma ciência que apenas estudava as práticas e as funções, né, de um patrimônio. As funções iam alteração. Para quê? Para poder efetivamente fazer o controle e o registro dessas informações e fornecer essas informações para os usuários. Em 1926, a visão contábil ela se tornou um pouquinho mais ampla. Então, não se via a contabilidade apenas para efetivar controle, apenas para fazer registro. A contabilidade ela era vista como registro para demonstração expositiva da composição e variações, bem como resultado econômico decorrente. Aí se via o quê? Gestão de riqueza. Não era apenas fazer registro, não era apenas fazer controle. E aí, em 2005, com o boom, né, da contabilidade internacional, já se via contabilidade como efetivamente a linguagem dos negócios. Então, a contabilidade é o que é utilizado por grandes investidores na hora deles tomarem decisões. Então, se ela é uma linguagem, né? É uma linguagem que ela é utilizada para quê? Para avaliar o desempenho de um negócio, ela tem que ser única. Não é verdade? Nós estamos vivendo na era de globalização, então até uma pessoa física hoje não se limita a fazer compras somente aqui no Brasil. A gente pode comprar na internet empresas de fora, então a coisa se ampliou, a coisa se estendeu. Então, se nós temos uma linguagem de negócios, uma linguagem que trata de negócios, ela precisa ser única. Então, a linguagem que eu falo aqui, ela tem que ser falada nos Estados Unidos. A linguagem que eu falo lá no Chile tem que ser falada na Bolívia. É única. Então, para isso acontecer, tem que passar lá agora. É o que vocês têm que entender. É o que vocês têm que entender o porquê e o que aconteceu até chegar essa linguagem, que é a nossa contabilidade internacional. Antigamente, e aí para entender nós precisamos voltar do início, né? Para a gente entender como é que funciona hoje, a gente tem que entender como é que funcionava antigamente e por quê, né? A contabilidade era dividida, nós tínhamos na Europa, que eram os grandes centros, grandes comércios, onde se trocava, onde se vendia, onde se acontecia efetivamente, era dividida em dois, né? A Europa Ocidental e a Europa Oriental. Na Europa Ocidental, a contabilidade era regida por normas jurídicas, codilau. Então, nós tínhamos tratamentos jurídicos, nós tínhamos leis. Lei, o que a gente acontece com legislação? A gente só obedece, né? Está lá na lei, a gente cumpre aquilo que está na lei e executa aquilo conforme está a lei, porque se a gente for contra a lei, somos punidos. Não é assim? Por quê? Porque a contabilidade aqui, o principal usuário dela era o banco. E o banco precisava de informações objetivas, informações claras, informações que ele podia pegar a legislação e fazer a comparação das informações, e aí estava tudo certo, porque estava de acordo com o que a lei exigia. Então era uma forma somente de cumprimento de obrigação. Já na Europa Oriental, a contabilidade é pautada em normas técnicas. Era pautada em entendimento de contadores. Então, nós tínhamos, sim, as normas jurídicas para tratamento de
informações gerais, mas na hora de mensurar, na hora de avaliar o patrimônio, aí o contador emitia normas para poder tratar de que forma queria avaliar um bem, avaliar qualquer item de um patrimônio. Então aqui nós tínhamos entendimento específico. O contador tratava de norma de contabilidade. É possível que eu, como contadora, emita uma norma para engenharia? Não, né? Por isso que é importante essas normas técnicas. Não ser tratada por normas jurídicas, porque nem sempre o legislador entende de assuntos contábeis. Estou mentindo? Estou mentindo? A lei nasce para atender regra geral. Então, para tratar de contabilidade, algumas particularidades precisa de normas específicas, precisa ter o olhar e o tratamento de um contador. Então, aqui na Europa Oriental, eram sim tratados de normas, nós tínhamos normas técnicas, então aqui as normas eram subjetivas. Nós tínhamos entendimento de alguns assuntos que era aplicado em determinados itens patrimoniais. Por quê? Porque aqui o principal usuário era o investidor. Então, eu olho para o investidor porque é ele que vai injetar dinheiro na empresa para poder girar o capital, né? Então, aqui o usuário era diferente. Então, era o nosso investidor. E aí, isso dividiu o mundo em dois tipos de contabilidade. Então, nós tínhamos contabilidade diferente. Então, se tem contabilidade diferente, aqui há como se ter uma mesma linguagem. Se eu sou uma empresa que está aqui, atendo normas técnicas, vou vender para uma empresa que está aqui, que atende normas jurídicas, ela vai conseguir fazer a leitura da minha contabilidade? Não vai. Então, há divergência, há uma separação da linguagem contábil. E isso que veio modificando a forma e o tratamento da contabilidade. E no Brasil? Qual é a forma de contabilidade que se utiliza aqui no Brasil? Até 2007, nossa contabilidade era pautada em normas jurídicas. Nós tínhamos jurisdição, nós só obedecíamos o que estava na legislação. A partir de 2008, o Brasil adotou e começou a convergir as suas normas de contabilidade para as normas de contabilidade internacional, que é a que nós vamos tratar hoje. Então, até 2007, qual é a legislação que dava base para a nossa contabilidade? A Lei Mãe, a Lei 6.404, é uma lei federal, que ela trata de como ela está em vigor ainda, tá? Ela ainda é existente. Ela trata como nós, contadores, todas as normativas da contabilidade, como ela é tratada, está aqui. Regulamento do imposto de renda da pessoa jurídica, da pessoa física também, ela é uma única lei. Nós temos normas da CVM, nós temos normas do CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, que emane normas também. Nós temos normas do Banco Central, nós temos normas do SUSEP, que trata da Previdência Segura, nós temos normas da ANEEL, normas da ANP, normas da Anatel e fora normas de auditoria, né, que rege também. Então, nós temos muitas normas. Um contador até 2007... que trabalhava com uma SA financeira tinha que entender da Lei 6.404, Regulamento do Imposto de Renda, CVM, CFC e Banco Central. Então, ele tinha que entender todas as normas. Era muita legislação para poder conseguir atender o seu cliente. Professora, hoje isso acabou? Não. Não acabou, mas a partir de 2008 as normas ficaram melhores, porque esses órgãos aqui adotaram também a contabilidade internacional. Então, até 2007 nós tínhamos apenas isso aí.
Então, como é que aconteceu essa convergência? As normas mais eficazes, as normas mais completas que nasceu em relação à contabilidade, não norma jurídica, norma técnica, foi nos Estados Unidos, em 1938. Como os Estados Unidos é o centro, né? Então, aqui se emitia o SGAP, que são normas de contabilidade, e aqui nascia o FASB. O que é o FASB? É um órgão, é uma autarquia totalmente independente. Concurso adora perguntar se o FASB e o IASB são normas vinculantes, são órgãos que dependem de... Esses órgãos são independentes. Formado por quem? Por contadores, bancários, auditores, empresários, que sentavam, se reuniam para emitir normas de contabilidade. E aí nascia aqui a primeira estrutura de contabilidade pautada em normas com visão de comércio, com visão de usuário, com visão de bolsa de valores. E o negócio foi ficando bom. E aí, em 1973, os países que comercializavam com os Estados Unidos decidiram criar um novo órgão para poder fazer com que a contabilidade começasse a ter um corpo só, começasse a conversar de uma forma só. E aí nasceu o IASC. O IASC, ele começou a emitir as normas IAS. Essa foi a primeira normas internacionais de contabilidade. Então, aqui já se reuniram 11 países participaram da primeira vontade de nascer a contabilidade internacional. Então, vários países adotaram, falaram, olha, nós vamos emitir normas e essas normas têm que ser a mesma para mim, para você e para você, para a gente poder, né, vender e ter um balanço que fale a mesma linguagem. Então, aqui começou a primeira etapa de convergência da contabilidade a uma esfera internacional. Os Estados Unidos adotou essa ideia, mas que eles têm um ego um pouquinho, né, elevado, falando, não, a minha norma é melhor. O SGAP é muito melhor que o IAS, eu não vou. O que ele fez? Saiu. E aí aqui continuou, o IASC ainda continuou a existir, emitindo normas internacionais, só que os Estados Unidos não quis mais participar. E aí lá em 2001, começou a Bolsa de Valores, a crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Aqui em 2001 começaram os escândalos de superfaturamento das empresas, de superfaturamento de lucro, e aí a contabilidade dos Estados Unidos foi colocada em xeque, foi colocada, né, a prêmio. Por quê? Uai, se ela era tão eficaz, como que as empresas que negociavam com o mundo inteiro fraudou a contabilidade? Se ela era tão boa assim, como que permitiu que as empresas que... Para uma empresa estar na Bolsa de Valores, ela não tem só que emitir um balanço, esse balanço vai para a auditoria ela atesta as informações para depois colocar essas ações à venda. Então, como é que isso aconteceu? E aí, bobo nem nada, né? Os Estados Unidos falou, não, vamos voltar, né? A ideia de tratar da contabilidade, vamos rever as nossas normas, vamos rever os nossos conceitos de contabilidade. E aí aqui o IASC virou IASB, mudou só a letrinha aqui, mas ainda continuou sendo uma autarquia independente. Só que aqui ele começou a emitir normas IFRS.
Na sua criação já tinha 25 países, em 2005 já tinham 107 países participando. E hoje tem 198 países participando. Então, muitos países fazem parte do IFRS, aderiram ao IFRS. Então, aqui, o que os Estados Unidos fez? Porque ele também, né, ele aderiu às normas internacionais IAS e IFRS, as duas. O IAS ele não decaiu, ele não deixou de existir, essas normas ainda existem, e começou a modificar as normas internas. Ele pegou as normas internacionais e falou, não, agora eu vou rever a minha US GAAP, eu vou rever e eu vou alterar o que eu acho que deve ser, né? Então, ele não fez a aderência, não fez a conversão. Então, quando a gente fala de contabilidade internacional, nós estamos falando de IAS e IFRS. São órgãos que participam, bancários, auditores, estudiosos da contabilidade, membros de outros órgãos, como Receita Federal, quem trata dos tributos, membros do governo, para emitir normas de regra geral. E aí os países que participam fazem a adoção e a convergência dessas normas para o seu país. Só que na hora de convergir, não é somente lá, tem lá uma norma 01, o IFRS 01, vou lá, traduzo, né? Estou aqui no Brasil, vou traduzir para a língua brasileira e vou colocar para poder já o pessoal adotar e obedecer. Não é assim. As normas, quando ela passa a ser adotada pelo país, ela precisa passar por um processo de harmonização. O que seria essa harmonização? Cada país tem uma cultura diferente, não tem? Nós temos culturas diferentes, cada país tem necessidades diferentes. Que tipo de necessidade? Tributária, econômica. Então, nós temos tratamentos diferentes que o governo exige, né? Internamente o comércio exige. E aí eu preciso olhar para essa norma e trazer ela para a minha realidade. Eu não posso ir lá adotar. Eu preciso adotar ela conforme o país exige, conforme a realidade de cada país. Então, como é que aconteceu aqui no Brasil? No Brasil, nosso primeiro projeto de contabilidade veio do decreto 2627, que ele tratava da lei das SAs, mas que nós tínhamos um decreto para todas as empresas, não era só para as SAs. E em 76 nasceu tanto a lei 6.404 quanto a CVM, junto à lei 6.385. Então, a lei para sociedades abertas, ela nasce junto com o órgão regulador. Para quê? Para poder promover o comércio exterior. Então, aqui o Brasil estava empenhado em estar negociando com o mundo, não olhando só para dentro, mas olhando para fora. Em 2000, a CVM, junto com o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, já olhando aquele burburinho do IASB, daquela ideia de convergir as normas de contabilidade a nível internacional, criou o decreto, o projeto de lei 3741. O que esse projeto de lei tratava? Ele pedia a autorização do Senado, a autorização para poder convergir as normas de contabilidade a nível internacional. Então, estava solicitando que o Brasil adotasse a contabilidade internacional para conseguir falar a mesma língua dos negócios e ampliar ainda mais o comércio interno. Só que isso aqui ficou engavetado, ficou lá, né? Esperando a aprovação. Em 2005, nosso então ministro, o Manteiga, ele anunciou a reforma contábil, ele participou
de uma bancada do Banco Mundial, e aí lá foi pressionado pelos investidores, pelos grandes centros, a adotar a contabilidade internacional. Falar, ó, se o Brasil não adotar a contabilidade internacional, nosso comércio vai estar fechado para o Brasil. Então, a gente não vai falar, a gente não vai fazer a negociação. E aí ele foi e falou, não, nós vamos mudar. Então, nós vamos fazer a reformulação da contabilidade, né, a nível internacional. Só que aqui só foi falado, né? E aí aqui nessa mesma época começou as CPIs, e aí tudo parou para poder fazer essas investigações. E aí em 2007 ele participou de outra rodada de negócios exterior, e aí ele foi colocado contra a parede. Falou, ou adota ou não tem mais negócio. Ou faz adoção ou a gente não tem mais nenhum tratamento. E aí, preocupado com isso, ele voltou para o Brasil, já emitiu, pegou aquele projetinho, lembra aquele projetinho que está lá guardado? Ele pegou o projeto de lei, transformou em lei. E aí nasceu a Lei 11.638, foi aprovada em 28/12/2017 e vigorou, ó, 3 dias depois, né? 3 dias depois, vai entrar em vigor. 3 dias depois. Pegou um projeto de lei, promulgou no dia, 3 dias depois, jogou. Só tem que arrumar agora, 2016. Eu pensei que tinha arrumado, eu já tinha visto que esse aqui estava errado. De 7. Promulgou a lei. Diferente quando nasceu a Lei 6.404. Ela foi promulgada em 15/12/76, mas daí deu 1 ano para as empresas se adaptarem à legislação e entrou em vigor 1 ano depois. Já essa aqui, 3 dias depois. Aí você vê, um projeto de lei está completo? Vai dar certo? Não, né? A lei já nasceu errado. Só que essa legislação aqui, ela somente era para falar, ó, o Brasil, a partir de hoje, ela vai aderir ao IFRS e o IAS, que é as normas internacionais de contabilidade. E aí aqui, em 2005, com o anúncio da reforma contábil, já tinha nascido o CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, que é um órgão que ele faz o quê? Ele faz a tradução dessa norma internacional, interpreta e aí emite os CPCs. Ele já existia aqui, só que aqui ele não funcionava porque somente em 2008 que realmente o Brasil aceitou a convergir as suas normas de contabilidade à contabilidade internacional. Só que como veio com falha, não previu alguns acontecimentos que as novas normas traziam. Porque o que trata as normas? Qual é o forte da norma internacional? Qual é o diferencial da norma de contabilidade internacional? Ele fala que as empresas elas precisam olhar para o patrimônio e sempre trazer esse patrimônio próximo à realidade dele, o que não era tratado antigamente. Por quê? Se eu tenho um maquinário na empresa, além de depreciar, que a depreciação é o uso, se eu uso, o bem gasta, né? E perde automaticamente valor. Nós temos outro fator que interfere nesse bem, que é o fator financeiro. Um veículo, tiro ele da fábrica, ele tem o mesmo valor. A partir do momento que eu tiro da fábrica, já perde 10%, né? 1 ano depois, eu consigo vender ele pelo mesmo valor? 2 anos depois, eu consigo vender pelo mesmo valor? Não consigo. Então, nós temos também o fator financeiro. Então, nós precisamos, ao adotar a norma internacional, estava previsto isso, que eu vou reconhecer o bem, tanto pelo seu uso, tanto pela sua perda econômica. E essa perda, ela trazia algumas despesas e algumas receitas
que não era previsto antigamente. E aí foi promulgado a MP 449, que é o regime de transição tributária da Lei 11.638. Até vinha a legislação para poder arrumar a bagunça que foi feita aqui, primeiramente. E aí aqui que entrou os ajustes da estrutura e o ajuste e a previsão de algumas receitas e despesas que nascia até então. Beleza? Bonitinho, né? Então, aqui que nasceu a convergência brasileira à contabilidade internacional. Então, o que é convergir? Como é que acontece? Então, nós temos hoje como centro as normas IFRS e o IAS. Então, é ela que rege todo o mundo contábil. E os países que participam dos órgãos pegam essas normas, primeiro padroniza, faz lá a interpretação, faz os ajustes de acordo com a cultura, uniformiza essas informações, e aí quando ela harmoniza é porque realmente já está de acordo com a estrutura local, né, de quem está adotando essas normas. Hoje no Brasil, nossas normas estão totalmente harmonizadas. Então, nós temos hoje 48 CPCs. Então, quando se fala de CPC, não é jurídico, tá? É contábil também, nós temos CPCs, tá bom? Tranquilo, gente? E aí que nós temos nosso CPC. Quem que participa hoje do CPC? CFC, Conselho Federal de Contabilidade, FIPECAF, que está aqui, os maiores pensadores da contabilidade, está aqui, né? O Embracon, que é os auditores, a Brasca, a APMEC, que são os auditoria, Bovespa, todos eles são compostos por 12 membros que fazem um estudo, que estuda as normas internacionais para poder colocar ela em vigor. Participa também, é convidado a participar também os órgãos reguladores. Bacen, que regula os bancos, Receita Federal, né, que regula a nossa vida, SUSEP, Previdência e CVM, Bolsa de Valores. Para quê? Para poder olhar, ó, nasceu um CPC, vou adotar ele? Se eu adotar, a norma, vamos supor que o CVM, a norma que ele emitir tratando daquela situação é idêntica ao CPC, é igualzinho. Então não tem uma norma aqui, uma norma aqui, uma norma aqui, uma norma aqui. Se eu pegar um CPC, para mim já basta, que está tudo lá. Porque os outros órgãos já adotaram ele. Então eu preciso ver somente uma linguagem só. O único que não fez a adoção dos CPCs é o Bacen. Por quê? Porque as normas de contabilidade voltada para a área financeira são as melhores do mundo. Ele é exemplo até nos Estados Unidos. Então, nós temos alguns requisitos de contabilidade dos bancos que o Bacen é muito melhor que está na contabilidade internacional. Então, o único que não adotou. O restante, todas elas adotaram os CPCs. Exemplo, hoje nós vamos tratar do 00, que é a estrutura conceitual. 1, fala teste de recuperabilidade. O 2, mudança de taxa de moeda, conversão das demonstrações. O 3, demonstração do fluxo de caixa. O 4, ativo intangível. Então, nós temos CPC para cada tratamento de contabilidade. Ah, eu vou falar de estoque nas próximas aulas com vocês. Terminando esse assunto, eu vou falar de estoque. Qual é o CPC? 16. Bancas amam o que está escrito dentro do CPC. Então, não tem como ficar aqui falando, vocês têm que dar uma leitura para a gente vir dar tratamento. A gente vai tratar dos principais CPCs e esse é um dos principais. Beleza, gente? Então, a estrutura conceitual trata de conceito, como que os conceitos eram tratados antes, quando eram normas jurídicas. Eram tratados por princípios regidos e estabelecidos da nossa lei. Nós tínhamos 7 princípios
antigamente, que era da Resolução 750 de 93, que foi revogada em 2017. Recentemente, essa resolução ela foi revogada. E ela tratava da base da contabilidade, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês desses princípios. Nós tínhamos princípios na Resolução 900, que falava que decaiu, né, um desses princípios, Resolução 2007, da interpretação do órgão público. Então, todas essas normas foram revogadas. Não existe, algumas bancas ainda teimam de falar princípios. Bom que nós temos a era do princípio, né, Dani? Você foi um pouquinho antes, já pegou princípios da contabilidade. Então, vocês que não pegaram essa transição, muitos não conhecem de contabilidade, não é muito problemático isso, porque vocês já vão vir dentro da nova normativa. Nós já vão entender o que aconteceu com esses princípios, que eles não decaíram, eles apenas ficaram muito melhores, ficaram mais bonitos, eu acho. Só que quem estudou contabilidade e aprendeu a contabilidade baseada em princípios, quando vê na prova, acaba confundindo, porque vocês sabem que bancas adoram uma pegadinha, né? Adoram ficar brincando com a informação, adoram ver se vocês estão atentos, não somente ao conceito em si, sabem do que aconteceu, né? Das transformações dentro da esfera contábil. Então, quais eram esses princípios? Nós tínhamos o princípio da entidade. O que esse princípio fala? Esse aqui, ele não decaiu, porque ele vem da Lei 6.404 e ele é muito vivo ainda. Ele fala que o patrimônio pertence à entidade e não a recíproca verdadeira, não, né? A entidade pertence ao patrimônio. Então, se eu tenho um veículo na minha empresa e esse veículo está registrado na contabilidade dessa empresa, o veículo não é meu. Eu apenas administro a empresa. Eu não posso tomar posse desse veículo porque eu sou sócia da empresa. Por quê? O patrimônio pertence à entidade. Isso que muitos empresários fazem muita confusão, porque eles não conseguem fazer essa distinção. O que é da empresa é meu, o dinheiro que está lá no caixa da empresa é meu, né? E o meu é meu, né? Não posso colocar na empresa. Não pode haver, porque o dinheiro da empresa é da empresa. Então, você não pode ir lá pegar as contas da casa dele e ir lá pagar na conta da empresa. Em obediência ao princípio da entidade. E nós temos o princípio da continuidade, que a contabilidade ela é pautada visando que a empresa terá continuação, não que a empresa irá fechar. Então, preciso olhar para a empresa, para a contabilidade, olhando isso aqui. Princípio da oportunidade, as informações têm que ser geradas oportuna, né? E ser confiáveis. Registro pelo valor original, todas as informações são registradas pelo valor de compra ou valor de venda. Registro da prudência, fala que o contador tem que ser conservador, precisa ser prudente. Então, quando tiver dúvida entre valores, vou escolher sempre o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo, mas quando tiver dúvida de valores em algumas situações. E o princípio da competência, todos os fatos devem ser registrados no momento que ocorrer, independente do seu pagamento ou do seu recebimento. Esses são os princípios. Esses princípios que foram revogados. Então, lá, a partir de 1/1/2017, não é seguido como base da contabilidade a Resolução 750. Professora, mas esse princípio, então, se cair, sumiu? Não, eles se transformaram, saíram do casulo e viraram borboleta. Então, todos eles foram para o CPC 00. Então, lá, de forma subjetiva, vocês vão ver, outros não. Uns ganharam outros nomes, outras funções, né? Mas tudo nasceu daí. Tranquilo, gente? Hoje que eu estou voltando?
Aqui. Ah, acho que eu estou voltando. É para cá. Uai. Ah, não, é para cá, gente. Eu estou voltando? Agora tá, né? Agora vai. Eu acho que o slide está repetido. Aqui, a função do CPC. Aqui, estrutura conceitual. Eu vou só voltar aqui para mostrar para vocês como é que... Ó, hoje, nós temos... Esse aqui ainda não está atualizado, tá? Então, nós temos 40... Ah, tá assim. 48 CPCs, ó. São só 48 normas para vocês estudar. É um pouquinho só, né? Por isso que eu falo para vocês, me ajuda, vamos fazer exercício, né? Nós temos muito assunto ainda para tratar. Então, se vocês não entenderem esse início, vai acabando ficando mais difícil para vocês. E eu não quero que vocês desanimem. Eu quero que vocês animem, né? Focado que precisa 40 questões de contabilidade para conseguir o cargo. Então, vamos dar um pouquinho de atenção para a professora, que ela é carente, tá? Então, aqui o CPC 00, ela foi aprovado pela CVM, ela foi aprovado pelo CFC, ela foi aprovado pela NTT, ela foi aprovado pela ANEEL e ela foi aprovado pelo SUSEP. Isso quer dizer o quê? Que as empresas que atendem esses órgãos reguladores, quando elas forem falar de estrutura conceitual, elas vão tratar do CPC 00. Elas não precisam emitir uma norma aqui, uma norma aqui, uma norma aqui, que é o que acontecia antigamente. Então, elas falam uma linguagem só, a linguagem universal, tá? Que é adotado em outros países também. Então, quando eu sou usuário da contabilidade, estou comprando uma empresa aqui do Brasil, eu sei que se eu for fazer a leitura das informações, ela está dentro da mesma estrutura que tem no meu. Então, isso aqui... E aí facilita o serviço de auditoria, facilita a decisão dos usuários, reduz serviços de auditoria. Então, foi muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Até o nosso também, né? O serviço de contador melhorou bastante. Sempre que eu vou falar de CPC, eu gosto de dar uma... Porque o CPC, se vocês forem fazer a leitura, ela não é uma leitura difícil, mas também não é uma leitura tão simples, porque ele vai rodeando, rodeando, rodeando. Então, como é que funciona o CPC 00? Ele foi dividido em 4 capítulos. Do que esse CPC trata? De informação contábil. Nós falamos de informação contábil, mas de forma um pouquinho mais prática. Hoje nós vamos tratar do que é essa informação contábil. Para ela existir, quais são as características que ela precisa ter, né? Então, ela é tratada em 4 capítulos. O primeiro capítulo ele fala qual é o objetivo desse CPC, para quem se reporta. O segundo, mais importante, fala das características de uma informação contábil. O segundo ainda não foi escrito, tá? Ainda vai ser escrito, está ainda em promulgação. O terceiro fala das características e o quarto ele fala da estrutura conceitual dos elementos contábeis. O que é um ativo? O que é um passivo? O que são os elementos de resultado? O que é uma despesa? O que é uma receita? Quais são as características que a informação do ativo tem que ter obrigatória? Quais são as características que uma despesa tem que ter de forma obrigatória? Ele fala conceito, tá? Hoje é chato, vou falar só de conceito. Então, o que é cada um e para que ele serve. Beleza? Está caindo muito. Todas as bancas estão cobrando muito estrutura conceitual, tá? 2, 3 questões, isso aí é certeza. Então, qual é o objetivo do CPC 00? É elaborar e divulgar. Ele fala que é o nome bonitinho, ó,
Um relatório contábil financeiro de propósito geral, né? E trazer as suas características qualitativas e quantitativas. O que é um relatório contábil financeiro de propósito geral? As demonstrações contábeis. Balanço, DRE, DVA, DFC, não são todos os relatórios da contabilidade. Então, para que finalidade? Para esses caras aqui, ó. Lembra quando a gente falou de os usuários da contabilidade? A gente dividiu ele em dois grupos, usuário interno e usuários externos, né? Então, todos são usuários da contabilidade. Todos aqueles que precisam de informação contábil são usuários da contabilidade. De alguma forma preciso, então eu sou considerado usuário. Só que, primeiramente, as informações contábeis, ela visa atender os usuários externos. Então, quem são eles? Os investidores em potencial, aquele que quer comprar ações de uma empresa, quer colocar dinheiro numa empresa, os financiadores e outros credores, banco, ou pessoas que vão emprestar dinheiro, fornecedores ou outro que vai colocar recurso dentro da empresa. Então, minha contabilidade, ela é realizada olhando para quem vai me injetar dinheiro. Porque entende-se que se eu atender esses caras aqui, se eu convencer esses caras aqui, resta é fichinha. Se eu convencer o banco a emprestar dinheiro, não vou convencer o meu funcionário que minha empresa ela é crescente, que ela tem dinheiro para pagar meu salário? Vou, né? Se eu convencer o investidor a comprar ações da minha empresa, eu não vou convencer o acionista, que é o usuário interno, que a minha empresa ela está dando lucro? Vou. Então, se eu conseguir convencer esses caras aqui, eu consigo atender todo mundo. Então, pergunta-se sempre em banca e fala, ó, visa atender um máximo de usuário, mas, primeiramente, os usuários externos, investidores em potencial, financiadores por empréstimos e outros credores. Mas olha isso aqui, ó, sem hierarquia. Eu não tenho uma ordem aqui, ó. Ah, primeiro é o investidor, depois é o financiador, depois é o outros credores. Não tem ordem, tá? Sem hierarquia. Já vi isso aqui cair, tá? Em questão, eu acho que na lista de questões que eu passei para vocês tem uma perguntinha dessa, CESP, né? Que a CESP é linda, né? Que ele pergunta exatamente, ele coloca obedecendo esta hierarquia. E não tem hierarquia, não tem ordem, tá? Então, somente esses três carinhas aí. Para que prover estes usuários de informações fidedignas, que é o que eu falo para vocês, informações relevantes, para melhorar a confiança desses usuários e contribuir para a promoção e estabilidade econômica do país. Olha que lindo, né? Bonito isso. Cai também, eu já vi muita questão que cai exatamente assim. Então, para qual finalidade existe esse CPC? Prover o usuário externo de informações úteis. E para ela ser útil, ela precisa ser fidedigna e ela precisa ser relevante. Para quê? Para promover a estabilidade econômica, porque se minha empresa está recebendo recurso, ela está gerando recurso também, e aí é bom para todo mundo, tá bom? Então, essa é a finalidade desse CPC. E aí ele divide essas informações fidedignas e relevantes em características. Nós temos características qualitativas fundamentais e nós temos características qualitativas de melhoria. Qualidade. Precisa ter
qualidade, né? Então, qual é a importante, qual é a relevante, a fundamental? Essa é crítica. Sem uma informação com característica qualitativa fundamental, não existe, meu balanço ele não é considerado útil. Eu descarto as informações e aí a gente vai falar sobre isso. As de melhoria, como o nome já diz, só melhora a informação, mas ela não é tão importante, ela só dá um acabamento, só dá um aspecto relevante nessa informação, mas ela é a menos crítica. Dentro aqui, nós falamos da evolução, a contabilidade, ela é pautada no quesito de que uma informação, ela precisa ter o olhar, o contador precisa olhar a essência dessa informação e não, às vezes, a forma do que existe. A forma de que propriamente, eu falo a forma material. Por quê? Exemplo, você sabe o que é um leasing? O que é um leasing? Ao ar. O que é um leasing? Gente, o que é um leasing, gente? O que é o leasing? É um arrendamento. Um aluguel. O leasing, ele é um aluguel. É uma forma, né, que o banco te empresta um bem. Parece um financiamento, mas o bem não é teu. O bem é de quem? Do banco. Vocês podem ver, quem pega um bem por leasing, o documento do banco não sai no nome da pessoa, ela sai no nome do banco. Porque você está emprestando aquele bem do banco. Só que apesar da forma ser aluguel, eu posso obedecer à essência dessa transação. Qual é a essência da transação, geralmente, de um leasing? É que eu adquira esse veículo ao final. Porque na última prestação do leasing, eu tenho a opção de compra do bem. E aí tem uma taxinha a mais que você paga. E aí o bem passa a ser seu. Só que, contabilmente, eu posso ativar este bem antes desse processo formal se concretizar. Então, eu posso lá colocar ele no meu ativo mobilizado tranquilamente, que eu estou obedecendo a essência sobre a forma. É aluguel, mas para mim ele é um imobilizado. Isso aqui ele foi retirado da condição de componente dentro da estrutura. Por quê? Não porque deixou de existir. A gente ainda trata da primazia da essência sobre a forma, só que isso se tornou redundante. Por quê? Porque vocês vão ver na hora que a gente falar de conceito de ativo, conceito de passivo. Então, nós temos informações subjetivas que nós vamos obedecer à primazia da essência sobre a forma, porque as normas já levam o contador a pensar. Então, posso ativar um bem? Posso, porque eu tenho características de ativo. Então, se eu obedecer, eu já estou obedecendo que aquele bem está pautado na primazia da essência sobre a forma. Beleza? Então, ela se tornou redundante. Fala também, lembra do princípio da prudência que eu falei agorinha? Lembro, né? Temos o maior valor para o passivo e o menor para o ativo. Ela foi retirada como condição de aspecto de representação fidedigna. Ela foi retirada, ele fala assim, contador, você tem que parar de ser conservador, porque agora nós temos normas de contabilidade. Então, eu não preciso, na dúvida, nem sempre na dúvida, eu vou usar o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo. Por quê? Às vezes vai ter uma norma contábil que
vai contra isso aqui. E aí eu utilizo, aí ele vai conflitar. Eu sou conservador ou eu vou utilizar das normas? Vou utilizar das normas, por isso que isso aqui foi retirado. Professora, mas então o contador não vai mais ser conservador? Vai, quando não tiver norma. Então, se não tem norma, eu ainda continuo sendo conservador. Se eu tenho dúvida, de que tipo de dúvida que pode causar que eu utilizo isso aqui? Processos judiciais. Quando eu entro na justiça, ou um cliente entra na justiça quando a empresa, ou um funcionário mesmo, ele vai lá pleitear um valor, né? Esse valor, ele é exato? Não é. Quem que estima o valor que provavelmente a empresa vai perder? Juiz ou advogado pode fazer isso, né? Pautado em outros processos, ele pode falar, olha, você pode perder entre 30 e 40 mil. Então, nós temos lá uma probabilidade desses dois valores, entre 30 e 40 mil. Preciso registrar essa informação. Não tenho nenhuma norma falando sobre isso, então eu ainda sou conservador, vou usar o maior valor, que é uma obrigação. Isso é ser conservador. Então, mas eu só vou ser conservador se não tiver norma. Beleza? Que ele fala assim, ó, que são incompatíveis com a informação que pretende ser neutra, que é uma informação que está pautada em normas contábeis. Quantas horas vocês querem sair para tomar um café? Tá de boa, né? Eu vou falando, ó, estou aqui, sou toda de vocês. Beleza? Por que eu não atendo outros órgãos? Nós temos lá como usuário governo, né? Não temos governo? Nós temos também os administradores. E eu disse para vocês que os usuários que são atendidos são aqueles usuários externos. Mas por quê? Porque a norma fala assim, ó, que o governo, ele tem poder de polícia. Então, o governo, se ele não confia num balanço patrimonial, se ele não confia na informação contábil, ele pode pegar uma ordem judicial, ir lá na empresa, fazer captura de computador, captura de documento e pegar a informação que ele quer. Não pode fazer isso? Pode, porque ele tem poder de polícia. Então, eu não preciso atender esses caras aqui. Na minha visão não é governo. Ai, professora, contador trabalha para o governo. Mentira, tá? Minha visão não é eles. Até porque ele tem poder de polícia. Aí, trata uma característica aqui na norma que pode cair em concurso, que é que o governo, ele pode ir lá fazer busca de documento. O que ele não pode é exigir que o contador altere um balanço patrimonial, ou uma DRE, ou uma DFC. Ele não pode fazer mudanças na contabilidade. Ele pode exigir a documentação, mas ele precisa confiar nas demonstrações contábeis, tá? E os administradores também, eles podem ir lá fazer busca de outras informações, caso eles não se satisfaça com um balanço patrimonial ou outra demonstração contábil. Beleza? Então, por isso que esses caras aqui não são tão importantes, e sim somente aqueles. Então, para qual finalidade? Para qual finalidade nós temos essa estrutura? Dar suporte para o desenvolvimento de outros CPCs. Então, é o que sustenta outras normas contábeis. Dar suporte para a harmonização das normas internacionais para normas brasileiras. Dar suporte para os órgãos reguladores, a CVM, a Receita Federal, o Bacen. Auxiliar os responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, um contador ou até um auxiliar contábil, né? Ele que dá suporte na dúvida na hora de tratar uma demonstração contábil. Auxiliar os auditores, auxiliar os usuários da demonstração contábil, proporcionar informações úteis na hora de formular qualquer pronunciamento. Beleza? Então, para isso, essa estrutura ela serve. Dicas para concurso, cai também bastante. É
essa norma, ela não define procedimentos. Ela traz apenas conceitos. Se ela traz conceitos, quando eu tiver uma norma técnica e eu tiver a estrutura, eu vou obedecer sempre a norma técnica, porque essa aqui só traz conceito. Conceito é de forma geral, né? Vou conceituar, conceituo de forma geral. Exemplo, professora. Dentro da estrutura conceitual, eu tenho o conceito de que é um ativo. Um ativo é um bem que eu tenha controle, que venha de eventos passados e que vai me gerar benefícios futuros. Isso é regra geral, é o conceito de todos os ativos. Só que nós temos ativos intangíveis, nós temos ativos do imobilizado, nós temos estoque, e cada um tem um jeito de reconhecer de forma diferente, porque cada um vai para um balanço patrimonial em posições diferentes. Então, imobilizado, estou lá no ativo circulante, tem lá o imobilizado no ativo não circulante, o estoque vai para ativo circulante, então eu tenho tratamentos diferentes. Por isso que falo, quando tenho lá uma dúvida, se eu uso um pronunciamento técnico ou CPC 00, sempre vai prevalecer o técnico, sempre, tá? Então, porque esse aqui só traz conceito. Bonitinho? Tá. Objetivo, já falei para vocês. Esse aqui agora nós vamos falar que sejam úteis, existentes. Dê uma lidinha nesse CPC, tá? Então ele fala assim, ó, que para quais decisões, que eu falo, preciso fornecer informações úteis para esses caras aqui tomar decisão. Qual decisão? Comprar, vender, manter participações, né, nas ações das empresas, emitir instrumentos de dívida, oferecer ou disponibilizar empréstimo, outras formas de crédito. Então essas são as decisões que os usuários têm que tomar na hora de ver uma demonstração contábil. Ele fala que os usuários não podem, isso aqui é importante, não. Esses usuários aqui, nossa norma, esse CPC 00, ele fala que os usuários precisam confiar nas demonstrações contábeis. Então, eles não podem requerer que uma entidade forneça mais informações porque eles não estão entendendo. Não pode ir lá ligar para a empresa e falar, olha, estou vendo o seu balanço patrimonial aqui, mas eu estou com dúvida, ou a sua DRE, eu estou com dúvida lá na duplicatas a receber e na sua conta de receita. Você pode me mandar um livro razão? Não pode, tá? Por quê? Isso que veio mais lindo nessa convergência, eu como contadora falo que isso facilitou muito, ele fala que ele precisa confiar na demonstração. Então, se ele não confiar, não confiei, o que ele faz? Ele vai para informações externas, vai procurar lá no site da economia, né? Faz comparação entre as empresas, né? Pega uma empresa do mesmo setor, vai fazer análise, mas na minha você não mexe, porque a minha está pautada na estrutura, está pautada em normas, então você vai confiar porque ela é fidedigna e relevante. Se ela é fidedigna e relevante, ela é útil, né? Então ele não precisa mais de informação. Então ele não pode requerer informações. Então, estão direcionados a outra, ele fala assim, que ele abrange a todos os usuários, né? Mas não podem, esses relatórios, eles não podem também atender necessidades específicas, exceto em alguns casos. Então, se eu tenho uma empresa lá comercial, eu preciso fazer a contabilidade voltada para os usuários externos, mas que eu não direcione essa demonstração contábil pela necessidade de um usuário. Porque cada usuário tem uma necessidade diferente. Então, eu tenho que fazer ela de forma geral, exceto empresas que atendam órgãos reguladores. Se eu sou banco, vou fazer a minha contabilidade visando
os usuários externos, mas atendendo também o Bacen. Por quê? Ele que regula, então ele direciona a minha contabilidade. Então, somente essas exceções. Então, sempre tem que tratar de forma geral, para atender o máximo de grupo de usuário. E aí, nós temos aqui o regime de competência. Antes de tratar qualquer informação contábil, o CPC, ele fala que nós devemos fazer o tratamento de todas as informações pelo regime de competência e ele trata isso aqui como uma premissa. O que é uma premissa? O que é uma premissa, gente? É algo que a gente tem que ver primeiro, antes das outras coisas, né? Uma premissa. Então, primeiro eu vou ter como premissa que eu vou tratar da informação contábil pelo regime de competência. O que é o regime de competência? Que ele traz o conceito. Que as informações, elas são registradas nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixas derivados ocorram em períodos distintos. Tá falando o quê? O que tá falando aí, gente? Aquilo que eu falei para vocês na aula passada, quando a gente falou de registro de despesa, registro de receita. Então, registro uma receita, registro uma despesa, em que momento? Como quando acontece, né? Independente do pagamento ou recebimento. Lembra do exemplo da energia elétrica? Que eu utilizo, vou fazer o registro como despesa, mesmo se eu paguei ou não. Se eu paguei, sai do caixa. Se eu não paguei, vai gerar uma obrigação. Por quê? Porque eu estou tratando a informação, tendo a premissa que eu preciso registrar em regime de competência. Dentro do CPC nós temos duas premissas, e essa é a primeira, tá? Que eu tenho que tratar a informação, independente no momento que ela acontece, dependente do pagamento ou recebimento. O 2, ele trata da entidade que reporta essa informação, ele ainda não foi escrito, o capítulo 2. E aí nós vamos tratar do 3, que ele é mais importante. Agora nós vamos falar de informação contábil, tá? A informação, ela tem qualidades e isso vocês precisam interiorizar, decorar, seja qual for, mas hoje eu quero que vocês entendam, tá? Quero que vocês entendam e aí depois vocês têm que fazer exercícios para poder decorar. A informação contábil, ela tem que ter duas características para ela nascer. Ela precisa ter a característica qualitativa fundamental e a característica qualitativa de melhoria. Qual é mais importante? Fundamental, o nome já diz. É fundamental que exista, né? E a de melhoria não é tão fundamental, mas ela dá melhoria na hora da decisão de informação, de uma informação útil. E que é uma característica qualitativa fundamental. Quais são os requisitos dela? Nós temos 2 requisitos para ela ser fundamental. Ela precisa ter relevância e ela precisa ter representação fidedigna. Então, a característica qualitativa fundamental tem que ser relevante e tem que ser fidedigna. Não pode existir uma sem a outra. Ela precisa ter as duas características. O que é uma informação relevante? É aquela que ela é capaz de fazer a diferença na decisão de quem? Dos usuários. Quais são as decisões? Comprar, vender, fornecer empréstimos.
Então, se a informação, se um balanço patrimonial for capaz de fazer, uma conta que você for capaz de fazer, que esse usuário empreste dinheiro para a minha empresa, ela é relevante. E se ele não emprestar, fui lá, fiz a leitura da demonstração contábil e não vai emprestar, ela deixou de ser relevante? Não, porque ela foi capaz de fazer diferença. Mesmo emprestando ou não, se a informação ela influenciou nesse usuário, ela é relevante, tá? Para fazer a diferença, essa informação ela tem que ter valor preditivo ou valor confirmatório ou ambos. O que é um valor preditivo? É quando o usuário consegue fazer comparações, prever, consegue fazer previsões. Posso pegar lá a demonstração contábil de uma determinada empresa de 3 anos. Estou lá, sou um usuário, sou um investidor, estou analisando para ver se eu compro ações dessa empresa. Então, vou pegar, optei, a minha bela escolha, pegar a demonstração contábil de 3 anos dessa empresa. Então, está lá na DRE, que lá no ano de 2015, ela faturou 15 milhões. Lá em 2016, ela faturou 8 milhões. E lá em 2017, ela faturou 2 milhões. Consigo prever qual é o outro resultado? Consigo, né? É de alta ou de baixa? De baixa. Então, eu consigo predizer que essa empresa está em declínio, que seu faturamento está em declínio. E aí eu posso tomar a minha decisão em comprar ou não. Isso é um valor preditivo. E isso aqui tem que ser a escolha do usuário. Então, eu posso fazer essa predição de várias técnicas, de várias formas, de vários jeitos, né? Posso usar indicadores ou não. Posso pegar esse balanço, fazer a comparação. Ah, eu vi que ela está em declínio. Só que nós temos outro fator externo, que é a crise. Nós estamos num período de crise. 2015, 2016, 2017 são períodos econômicos instáveis, não são? Muitas empresas fecharam as portas. E aí interfere na decisão? Interfere. E aí o que eu posso fazer para predizer ou confirmar essa informação? Pegar o balanço patrimonial de outras empresas, de segmentos similares. E aí vou lá ver, da empresa A está igual, da empresa B não cresceu, da empresa C manteve-se estável. Então aí eu vou fazer análise para confirmar se aquela predição que eu fiz realmente vai fazer diferença na minha tomada de decisão. Dúvidas? Faço a predição dos valores e confirmo depois. Então, tem que ter essas características. Ele fala que é aspecto específico da relevância. É algo a mais, é uma característica que se adequa a algumas informações que podem trazer uma informação relevante. Eu vou dar um exemplo, mas ele fala assim, que esse aspecto de materialidade, que é esse aspecto específico da informação contábil, ele só é relevante quando, se eu omitir ou se eu distorcer essa informação, se ela influenciar a decisão do usuário, né? Ela é relevante. Mas o que é essa informação de materialidade? São informações, às vezes, que adicionais, informações que elas não estão dentro do balanço patrimonial, elas não estão dentro da DRE. Eu não consigo predizer, eu não consigo, mas é material.
Vamos supor que eu estou abrindo uma empresa hoje, né? E aí resolvi criar essa empresa porque eu sonhei na noite num produto aí que eu acho que vai ser inovador. E aí eu vou fazer a expansão, vou colocar esse produto aí no comércio. Esse produto que no início era só uma ideia, era algo assim diferente do mercado, explodiu, né? Explodiu. Então virou um boom no mercado local. E eu vendo essa explosão desse produto, falei, o negócio tá bom, vou ampliar, né? Vou lá pegar outros estados. Levo a minha empresa, meu produto para outros estados. O produto faz mais sucesso. O negócio é bom mesmo, vou vender para o mercado externo, então. Que aqui eu já ganhei mercado, aqui já meu produto já é conhecido. Só que nós temos um problema. A empresa é nova. Então, foi esses dias que eu abri. Vamos supor que isso aconteceu em 6 meses. É impossível. Não é nem tanto, né? Tem coisas que são possíveis. Faz 6 meses que eu abri essa empresa e ela já está nesse sucesso todo e eu quero colocar a minha empresa lá na Bolsa de Valores. Eu quero vender ações, eu quero conseguir investidores porque eu quero ganhar mercado internacional. Só que eu não consigo fazer diferença na decisão desses usuários, porque esse usuário não consegue nem predizer, nem confirmar as informações, porque uma, é pouco tempo, 2, é um produto novo, eu não tenho como comparar com outro, não tenho como fazer comparação, não tem como fazer essa diferença. E aí, o que eu posso fazer? Tornar essa informação material. Eu posso levantar indicadores de mercado, pesquisa de mercado, posso fazer análise com economista, mostrar que o produto está em expansão, mostrar o crescimento da minha empresa, convencer esse usuário. Consigo convencer? Então, eu torno essa informação material, e aí, se eu omitir, ou se eu omitir essa informação, ela vai distorcer, né? Ela vai fazer diferença na decisão desses usuários. Então, se eu não tornar essa informação material, o investidor vai investir na minha empresa? Porque ele não conhece a empresa, ele não tem base, não tem dados confiáveis. Então, eu preciso tornar essa informação material. Beleza? Tranquilo? Dúvidas aqui na relevância? Não, né? Bonitinho. Então, sei o que é uma informação relevante. Agora, eu preciso saber quando que ela tem representação fidedigna. Então, para ter representação fidedigna, ela precisa ter 3 características. Ela precisa ser completa, ela precisa ser neutra e ela precisa estar livre de erros. O que é uma informação completa? É aquela que contém todas as informações necessárias dentro da estrutura de um balanço, dentro de uma estrutura na DRE. Nós temos uma norma, chama CPC 26. Ela trata de estrutura. Eu passei aqui para vocês um esboço de um plano de contas com a finalidade apenas de explicar qual é a função de cada conta, como é que se estrutura, onde é que fica a posição dessa conta. Mas lembra que eu falei para vocês que, não é completa? Não é completa. Porque nós temos uma estrutura que nós temos que seguir, que ela tem um mínimo de grupos. A maioria é aquela que a gente contemplou, faltou só ativo biológico, que eu vou tratar com vocês. Até um mínimo de grupos. Então, eu preciso seguir esse mínimo de grupo para essa informação estar completa. E ela só é completa se ela tiver
grupos e subgrupos. Então, eu tenho lá, estou falando da conta caixa, ativo, circulante, disponível, e nós temos lá a conta caixa. Então, isso, ela está completa. Então, tem que ter completude, ela tem que estar dentro da estrutura, tem que conter todas as informações que pautadas em normas. Essa informação, ela também tem que ser neutra. A norma fala que uma informação neutra é aquela que está livre de viés. Ela está livre de opinião de enxerido, né? Tem norma, diz que tem norma para tudo, né? CPC 27, ele fala de imobilizado. Quando eu posso transformar essa informação com viés? Contador é o único profissional habilitado a laudar, a emitir, a avaliar patrimônio. Então, se eu, como contadora, emitir um laudo pericial que esta cadeira aqui vale 50 mil reais, ela vale 50 mil reais porque eu tenho fé pública. Eu tenho, porque eu sou a profissional. É a mesma coisa de falar lá com um médico que emitiu um laudo que a pessoa está com sinusite, né? Eu ir contra a opinião dele. Então, não tem como, ele é o profissional habilitado para emitir aquele laudo. Então, o contador ele é habilitado para fazer avaliações patrimoniais. Só que eu disse que esse bem vale 50 mil, mas porque eu acho que eu quero superestimar o ativo da empresa. Porque a empresa está lá querendo pleitear um empréstimo lá no banco e ela precisa ter bens, né? Por quê? Porque banco olha o quê? Capacidade de liquidez. Então, quanto mais ela ter de bens, maior vai ser a capacidade de pagamento que essa empresa, né? Então, isso vai ser bom? Vai. Mas ela está neutra? Não. Ela contém viés. Então, uma informação ela só tem representação fidedigna se ela estiver pautada em normas contábeis, se ela for neutra. E ela precisa estar livre de erros. Ah, professora, mas não precisa falar isso para mim, né? Uma informação contábil, ela precisa estar livre de erros. Por que que eu tenho aqui na estrutura conceitual? Porque a contabilidade, ela não é ciência exata. Ela é uma ciência humana, ela é uma ciência social. Então, nós tratamos alguns assuntos dentro da contabilidade que nem sempre eu vou ter número exato. Nós falamos agora de uma ação trabalhista. Eu tenho números exatos? Eu não tenho. Porque provavelmente eu vou utilizar uma estimativa que um advogado vai me dizer, porque ele é o profissional habilitado para me dizer desse valor. Só que eu não posso registrar isso com erros. E aí eu vou tratar o quê? Vou lá na norma que vai me dizer qual é o tratamento que eu tenho que ter. Ah, eu tenho lá o CPC 25, que ele é que trata dessas informações de ações trabalhistas ou outras ações civis e ambientais. Ele fala que, nesses casos, eu preciso ter prudência. Então, vou usar o maior valor para o passivo. Está livre de erros, mesmo não estando exato. Por quê? Porque eu tenho base mensurável, base confiável. Outro exemplo aqui, 13º. Registramos o 13º de um funcionário no momento que acontece. Lembra do regime de competência? Temos lá um funcionário que entrou no dia 1º de janeiro. Quando é que ele recebe o 13º? Primeira parcela lá, 31/11, né? E aí a outra lá, dia 20/12, não é isso? Quando que a contabilidade registra essa informação? Vou obedecer premissa de regime de competência, quando acontecer. Então, quando o funcionário adquire o direito do 13º? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e até o momento de realmente efetivar o pagamento. Só que eu calculo esse salário com base no maior
salário, né? Porque o cálculo é sempre feito com base no maior salário. Quando que eu calculo para pagar? Aqui. Beleza. Vamos supor que aqui ele recebe R$1.000, aqui ele recebe 2.000 e ele vai recebendo até 2.000 até o final do ano. E eu preciso registrar, vou colocar 1.200 para dar exato aqui. Preciso registrar. Então, em 31 de janeiro, eu vou registrar como 13º R$120. Então, R$120, registro como despesa e eu vou gerar uma obrigação porque eu só vou pagar aqui. E isso vai acontecer até chegar o momento do pagamento. Vamos supor que aqui ele teve um aumento, ele vai receber 3.000. Vai alterar o cálculo anterior? Vai. Vai alterar o cálculo anterior e eu vou ter diferença desse 13º. Mas isso quer dizer que o que eu fiz para trás está errado? Não, porque eu utilizei estimativas mensuráveis e confiáveis para poder fazer essa contabilização. Então a informação ela está livre de erros. Bonitinho? Tendo essas duas características, tendo as três características, duas que eu falo, relevância e representação fidedigna, né? Então, nós completamos a característica qualitativa fundamental. É a mais crítica e a mais importante. Já as características qualitativas de melhoria, eu já disse para vocês que ela melhora a informação, ela torna mais úteis e às vezes até ela ajuda, auxilia na dificuldade de encaixar uma informação contábil, às vezes, ou numa dúvida, né? Às vezes ela contribui para uma dúvida contábil. Ela tem 4 características: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Então, para uma informação ela ser considerada com melhoria, ela precisa ser comparável. Como assim comparável? Eu preciso conseguir comparar um balanço patrimonial de uma empresa com outra. Eu preciso conseguir comparar uma conta dentro da estrutura com outra conta de outra empresa com outra estrutura, contas diferentes. Fala comparar os iguais com os iguais e os diferentes com os diferentes. Só que comparabilidade está na nossa norma e eu já vi cair em banca de concurso, não é a mesma coisa de consistência. O que é uma consistência? Quando eu uso a consistência? Estou falando de comparação, né? Estou falando de comparação. Então, quando eu comparo, para estar dentro da estrutura do CPC 00, comparo como eu quiser. Quando eu sou consistente, o que eu faço? Eu comparo um balanço patrimonial de um ano com outro ano, ou de uma empresa com outra empresa, com indicadores pré-estabelecidos. É a mesma coisa ser conservador? Estou sendo conservador, estou usando as técnicas bonitinho, regradinho, como que tá. Isso é ser consistente. Isso aqui não é a mesma coisa. Não é. Porque eu posso viajar na maionese. Eu sou usuário. Eu sou usuário. Então eu posso comparar da forma que eu julgar que é relevante para mim. Que eu julgar que é útil. Então eu posso tratar da forma que eu bem quiser. Então isso é ser comparável, tá? Diferente de ser consistente. Verificabilidade, o próprio nome já diz. É uma informação que eu consigo verificar. Dentro do balanço patrimonial, o balanço ele é pautado de registros e nós temos as notas explicativas. Para que ela serve? Para explicar. Então eu explico políticas contábeis, eu explico mudança, né?
ou correção de erros, coisas que a conta não fala. Dentro do estoque, o estoque ele é avaliado e eu utilizo técnicas que se chama política contábil. Posso avaliar o meu estoque pelo PEPS, posso avaliar o estoque pela média. Que coisa é essa? Calma, nós vamos aprender ainda. São política contábil. Então, eu estou fazendo uma avaliação, até porque estoque muda, né? O estoque que eu compro hoje não é o mesmo valor que o estoque que eu comprei semana passada ou o estoque que eu comprei há 20 dias atrás. Muda de valor. E eu preciso fazer essas avaliações e eu adoto política contábil. Então, eu vou ter registrado lá no meu balanço, meu estoque, posso ter lá a conta de mercadoria e lá eu posso ter a conta de ajuste a valor de mercado. Vamos supor que eu tenho lá de 100 mil de estoque e ajuste de valor de mercado de 20 mil. Então, o meu estoque que eu tenho lá é 80 mil. Vocês sabem me dizer por que isso aqui está negativo? Por que esse ajuste de valor, a valor de mercado está 20 mil? Não. Eu preciso de quê? Nota explicativa. Para me explicar como é que eu cheguei nesse valor de 20 mil. Qual é a política que eu adotei? Ah, eu adotei a política lá do PEPS, né? Em um determinado período. Daí eu tenho a explicação pautada em normas. E aí eu consigo verificar? Consigo verificar? Consigo. Eu tenho a norma que me adotou, eu tenho a norma que eu adotei e eu tenho qual é a política que foi utilizada. Então, essa informação ela é verificável. Então, ela tem o aspecto de característica qualitativa de melhoria. Tempestividade. A informação ela precisa ser gerada em tempo útil para a tomada de decisões. Uma informação gerada há 10 anos atrás é útil hoje? Nem aqui foi gerado semana passada, às vezes, né? Então, não é. Eu preciso gerar essa informação em tempo útil, tá? Então, isso é ser tempestivo. Compreensibilidade. Aqui está uma coisa muito linda que veio na alteração dessa norma. Fala que as informações, elas precisam ser compreensíveis. Quando a gente dava aula antigamente na contabilidade, para os primeiros semestres, a gente falava assim que a informação ela precisa ser gerada numa linguagem que o usuário possa entender, possa compreender. Uma linguagem acessível. Isso era antes. Porque nós estamos falando tanto em características, em normas. Então, o que vem ser essa compreensibilidade, então? Aqui fala uma coisa tão linda, e fala assim, olha, usuário, aqueles primários, tá? Para você conseguir compreender a informação contábil, você precisa ter, no mínimo, conhecimento da linguagem dos negócios. E se você não tiver conhecimento, você que contrate um consultor para poder entender. Então, ela é compreensível para todo mundo? Não é. É para aquele que tem compreensibilidade, mas dentro das normas, que conhece o mundo dos negócios, conhece como faz a leitura de um balanço patrimonial. Então, não é mais para qualquer pessoa, tá? Então, essa compreensibilidade também ela está pautada em normas. Bonitinho? Cuidado com isso aqui, por isso que assim, eu sempre gosto de dar o exemplo que a fundamental ela é mais importante, porque às vezes nós temos algumas informações que têm as características qualitativas de melhoria, todas elas, mas ela não é nem relevante e nem fidedigna. Exemplo. Vamos supor que eu trabalho no controle interno, falando para mim quantas horas, tá? No controle interno de uma empresa. E aí, olhando os relatórios gerenciais,
eu analiso que o setor está gastando muito grampeador, muito grampo de grampeador. E aí não tem nada que fazer da vida, né? Eu vou pegar um bando de estagiário, né? Porque alguém para fazer uma análise de grampeador é porque não tem muita coisa que fazer, né? Vou dar uma tarefa para os estagiários do controle interno. Falar, olha, está gastando muito, eu quero que você faça um mapeamento de 6 meses do gasto de grampo do setor A, B e C. E assim, a tarefa foi dada e assim ele executou. Foi lá, fez o mapeamento, gerou o relatório e foi lá entregar para o gestor. E aí ele tomou a decisão de fazer o corte de 50% do uso do grampeador, tudo bonito. Pergunto para vocês, é comparável essa informação? Eu consigo fazer comparações? Consigo fazer análise dessa informação? Consigo, né? Ele teve 6 meses para fazer o levantamento, eu consigo fazer as comparações. É verificável? Eu consigo verificar se isso é verdade? Consigo. É tempestivo? Ele entregou o relatório na data certinha que eu pedi para tomar a decisão? Entregou. É compreensível? Foi compreensível toda a função? É compreensível. Mas daí eu pergunto, é relevante? O usuário vai tomar a decisão de investir na empresa porque o controle interno reduziu 10% do gasto do uso do grampeador? Tem representação fidedigna? Tem alguma norma para isso? Não tem. Então vejam que algumas informações têm características de melhoria, mas se ela não for relevante e se ela não for fidedigna, não é importante. Então é importante qual é? A fundamental, que são 2, relevância e representação fidedigna. As de melhoria, que são 4, compreensibilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, não é tão importante, ela não é crítica, elas ajudam na compreensão da informação contábil. Dúvidas? Bonitinho. Dentro do capítulo 3, ele ainda fala sobre o custo de gerar uma informação, ela precisa ser restringida, tá? Então, quando o custo de gerar qualquer informação for maior que o benefício que ela gerar para a empresa, o uso disso tem que ser restrito, não pode ser utilizado, tem que ser restringido. Um exemplo muito claro disso é com relação à depreciação de imobilizado. Diz para vocês que depreciação é o reconhecimento do uso de um imobilizado, e esse reconhecimento do uso, eu tenho técnicas para fazer. O nome disso chama depreciação. Para mim reconhecer a depreciação, eu vou reconhecer primeiro a vida útil do imobilizado, porque eu estou reconhecendo o uso, né? Então, para mim reconhecer esse tempo, esse desgaste do uso, eu preciso saber qual é a vida útil que esse bem vai me trazer. E aí eu posso fazer isso aqui de forma linear. Posso fazer isso aqui através da técnica de soma dos dígitos. Posso depreciar pela produtividade. Posso depreciar pela vida útil da fábrica, né? Porque a fábrica, ela dá a vida útil de uma máquina. Posso utilizar. Aí vai da entidade. Então, eu tenho algumas técnicas. Imagine vocês uma empresa que... nós temos também, dentro aqui do uso da vida útil, eu posso indicar a vida útil pela experiência. Eu sou uma empresa de transporte. Eu vou identificar a vida útil das minhas carretas. Posso fazer através da minha experiência, porque eu tenho lá 10, 20 anos de empresa e eu sei quanto tempo, qual é a vida útil de uma carreta, né? Eu tenho experiência no negócio.
ou eu posso usar a tabela da Receita Federal. A Receita Federal me dá uma tabela para mim, para ajudar, né, na minha compreensão, até porque eu posso utilizar isso para bater o imposto de renda sobre o lucro das empresas. E ela me dá um limite. Fala, olha, veículos de carga você pode definir vida útil de 4 anos. Veículos que não usa carga, a vida útil dela é 5 anos. O imóvel, 25 anos. Máquina, 10 anos. Tá lá, tabelado. Eu tenho tabela. Mas eu não quero. Eu quero usar, vamos supor que eu tenho uma empresa lá que tem 200 carretas. E eu quero usar a vida útil de cada carreta para mim poder aplicar a técnica lá da depreciação. Cada carreta tem modelos diferentes. E cada carreta a fábrica diz que tem vida útil diferente. Imagina vocês fazer o controle da gestão da depreciação de 200 itens do imobilizado com 200 vidas úteis diferentes. É fácil? Não é, né? Não vou ter que ter um setor? Vou ter. Vou ter que contratar pessoas. Vou ter que ter um sistema especializado. Vou ter que ter apoio. Vai me gerar um custo? Vai. E se eu usar a tabela da Receita Federal? Vai ficar mais fácil, uma pessoa só faz. Por quê? Porque é uma vida útil única, que eu vou só acompanhar de acordo com a compra do meu imobilizado. Então, o custo de se usar a informação desta opção é menor e o benefício é menor que o custo de eu fazer de forma individual. Porque se eu gerar informação de forma individual, vou elevar o custo da empresa. E aí eu tenho que fazer a segunda pergunta. Mas e o benefício? Qual é o benefício de eu usar essa ou usar essa? Ah, indifere. Então, o benefício é o mesmo em ambos os casos. Então, eu vou usar a informação que me gerar o menor custo. É isso que fala da informação. Então, nós temos informação que ela gera custo interno e eu sempre vou optar a que me gera maior benefício. Bonitinho? Quantas horas? Tranquilo? Dá tempo? Ah, tá tranquilo. É porque eu vou falando e eu vou perdendo. Tá aí, ó, custo maior que o benefício. E aí nós vamos para o capítulo 4, que ela fala que trata de algumas informações remanescentes do CPC 26. Ele fala da divulgação da informação. Falei até agora de estrutura da informação, das características da informação. Agora, como é que eu divulgo? O que é divulgação? Balanço, DRE, DVA, DMPL. Estou divulgando. Como é que eu divulgo? Quais são as premissas que eu tenho que ter para poder divulgar? Primeiro, preciso ter a premissa que essa empresa ela tenha continuidade. Que o contador, não é assim, eu vou dar o exemplo depois. Então, a contabilidade ela tem que ser pautada que a operação ela terá um futuro previsível. E se ela não tiver, ou com intenção, ou às vezes pela necessidade, fator externo, a contabilidade ela deve ser elaborada já prevendo esse futuro. Eu gosto de brincar sempre, vou com o mesmo exemplo, porque não tem exemplo melhor, que é, vamos supor que chegou um cliente no meu escritório que ganhou lá muito dinheiro lá na loteria e ele fala para mim assim, olha, meu sonho é abrir um quiosque lá em Fortaleza para vender casaco de lã. Meu sonho é abrir uma indústria para mim poder abastecer esse quiosque para mim vender casaco de lã.
pergunto para vocês, tem continuidade? É previsível que essa empresa ela tenha um fim? É, né, gente? Como é vender um casaco de lã na beira da praia, ainda mais em Fortaleza que não faz nem frio, nem chover, chove. Nem chover, chove. Então é previsível que o futuro dessa empresa, ela é previsível. Ah, professor, mas quer dizer assim, ó, se ela não tem, você está vendo lá que a empresa não tem continuidade, você não vai pegar a contabilidade dela? Lógico que eu vou, não sou louca, né? Preciso de dinheiro, preciso do cliente, lógico que eu vou pegar a contabilidade dele, mas, que é o sonho dele, tá, gente? Não é por causa do dinheiro não, tá? É o sonho dele. Mas eu vou fazer toda a contabilidade dele já prevendo que esse futuro não vai ter muita continuidade. Ah, exemplo. Nós temos lá dentro do balanço o circulante e não circulante. Quando uma empresa está em processo ou de falência, ou ela, nesse caso desse exemplo aqui, ela não tem uma continuidade, eu não vou fazer registro do longo prazo, porque ela não tem longo prazo. Então, todas as obrigações eu vou gerar a curto prazo, porque eu estou obedecendo a premissa da continuidade. Então, nós temos técnicas para fazer. Tá? Então, isso que é a premissa da continuidade. Vejam que nós temos duas premissas. Quando se falar de premissa, é competência e continuidade. Tá? Então, tenho essa premissa. Qual é a segunda informação que eu preciso saber na hora de divulgar? É sobre mensurações. Mensurar é medir. Então, nós vamos medir sempre itens patrimoniais. Essa mensuração, ela primeiramente, ela obedece o registro pelo valor histórico do bem. O que é o valor histórico? É o valor de compra ou o valor de venda. Então, se eu tenho um veículo que eu adquiri por 50 mil, mas o valor de mercado dele é 40, mesmo que o valor de mercado dele é menor, eu faço primeiramente o registro pelo valor original, o valor de compra. Depois eu vou combinar outras bases de mensurações. E aí sim eu vou reconhecer essa perda ou aumento de valor. Mas primeiramente eu preciso fazer o registro pelo custo histórico, tá? Pelo valor original. E aqui dentro do capítulo 4, ele reconhece os elementos das demonstrações contábeis e traz conceitos dos elementos. Ele divide em dois. Ele fala que os elementos são divididos em posição, os elementos que indicam a posição patrimonial e financeira, qual é? Ativo, passivo e patrimônio líquido, e os elementos que demonstram a posição de desempenho, que é receita ou despesa, tá? Então, quando eu falar de posição patrimonial, está falando de ativo, passivo e PL. Quando eu falar de desempenho, receita e despesa. E ele fala quando que a gente reconhece, né? Qual o momento que a gente reconhece, o que a gente reconhece na hora de divulgar. Primeira coisa que eu preciso saber: se esse item vai ter benefício econômico futuro, se ele vai me trazer algum retorno, tá? Então ele tem que me trazer retorno, porque há alguns conceitos do ativo que eu posso até encaixar em coisas corriqueiras da vida, tá? Exemplo, para ser ativo, eu preciso ter primeiro controle, precisa ser gerado de eventos passados e precisa me gerar benefício futuro. Sempre tem que ter esse carinha aqui, tá? Vamos supor que eu fiz
para minha empresa tá com um carro lá do administrativo que leva os acionistas para as reuniões, quebrado. Quebrou o veículo e eu faço um contrato de prestação de serviço ou locação. Vou fazer um contrato de locação de um veículo, um carro, né? Para o uso de 30 dias. E aí tô lá. Chegou esse contrato na mão do contador. Registro, reconheço ou não? Essa é a pergunta, essa é a questão. Reconheço ou não? Carro é um ativo, não é um bem, não é? Eu tenho controle? Dentro desses 30 dias eu tenho controle. Veio de eventos passados? Sim, né? Primeiro eu tive que contratar, para depois ele vir para a empresa. E eu pergunto, tem benefício futuro? Vai me gerar algum benefício futuro? Eu posso vender esse veículo? Eu posso fazer ele gerar receita para mim? Não posso, né? Então ele não vai me gerar benefício futuro. Então eu não reconheço, não posso reconhecer ele como ativo. Vou reconhecer ele apenas como despesa, tá? Então tem que me gerar benefícios futuros. Até porque uma despesa, vocês vão ver que ela trabalha em torno de geração de benefício futuro. Quando o item tiver o custo ou valor que possam ser mensurados com confiabilidade. A gente fala que nenhuma informação ela é pautada na opinião de ninguém. Eu preciso ter documento. E precisa ter valor confiável. Valor confiável só é gerado através de documento, né? E aí ela precisa ter as características qualitativas da informação financeira útil. Ela precisa ser relevante, ela precisa ser fidedigna. Então precisa ter característica qualitativa fundamental e de melhoria. Tem os 3 requisitos, reconheço a informação contábil. Tem que ter as 3. Bonitinho? É lindo, né? E aí ele abre já por conceito dos elementos. Conceito do ativo, acabei de falar. Quando que eu vou ativar um item ou um bem? Quando tiver os 3 requisitos. Controle, vir de eventos passados e me gerar benefícios futuros. O que são esses benefícios futuros? Quando eles são gerados? Quando eu posso usar na produção de bens ou serviços, quando eu posso trocar esse ativo por outro ativo, tem lá o meu estoque. Posso trocar meu estoque pela conta de contas a receber, né? Ou posso pegar um veículo e trocar por outro veículo, ou trocar um imóvel por ações de outras empresas. Então, se eu troco ativo por ativo, está me gerando benefício futuro. Na liquidação de passivo, quando eu consigo pagar uma obrigação com ativo, né? Dinheiro é a coisa mais certa. Mas se eu puder pegar um veículo e trocar com o meu fornecedor, ter uma dívida com o meu fornecedor e eu tenho o veículo, quita a minha obrigação? Quita. Então, está me gerando benefício futuro. E quando eu conseguir distribuir algum bem a acionistas, não tenho como pagar dividendos, mas eu tenho um bem, aceita como pagamento? Aceita. Então está me gerando benefícios futuros. Então esses são os benefícios que tem que gerar um ativo. Beleza? Bonitinho? Passivo. Passivo é uma obrigação presente, tá? Não é uma obrigação de amanhã, não é uma obrigação de ontem, é uma obrigação de hoje. Obrigação presente. Por que você está falando isso? Porque eu já vi confundir a banca, tentar persuadir, tentar confundir, falando que passivo é uma obrigação futura. E aí a gente lembra do quê? Olha o que a mente da gente faz.
É uma obrigação futura, porque eu não pago a duplicata hoje, né? Vou pagar a duplicata daqui 30 dias ou daqui 60, então, mentira, tá? Isso é uma indução da banca, julgando o conhecimento geral, conhecimento comum. O que diz a regra? Que é uma obrigação que eu faço hoje. Estou contratando um empréstimo, a minha obrigação é hoje. Hoje eu estou assumindo o compromisso. Estou comprando um veículo a prazo, a minha obrigação é hoje. É hoje que eu estou assumindo o compromisso, tá? Resultado de eventos passados, então primeiro eu tenho que ter o ato para depois ter o fato, né? Primeiro o contrato, cuja, né? Que vai resultar na saída de recurso, que vai ter pagamento, e isso sim é futuro, né? A saída de recursos que é futuro, capazes de me gerar benefício futuro. Quais são esses benefícios que o passivo são capazes de gerar? Pagamento, né, em caixa. Então, vou liquidar essa obrigação através de dinheiro ou equivalente de caixa, né, banco. Transferências por outro ativo, é a mesma coisa, né, consigo pagar uma obrigação com o veículo da empresa. Prestação de serviço. Substituição de uma obrigação por outra. Quando que eu substituo uma obrigação por outra? Quando que eu consigo fazer isso? Quando, gente? Refinanciamento. Então, estou apenas substituindo uma obrigação por outra. Quando eu refinancio algum item. Impostos, né? Fazem muito isso. Ou financiamento de bem, né? Quando eu compro um bem a prazo e aí financio, estou só trocando de obrigação. Ou que eu possa converter essa obrigação em patrimônio. Então, tem uma obrigação com um fornecedor qualquer, fala, olha, fornecedor, não tenho dinheiro para te pagar, mas eu tenho ações da empresa, se você quiser permutar, né? Então, essa é outra forma de saída de recurso, tá? Então, essas formas de pagamento. Gente, estou se arrumando já, quantas horas? Eu vejo assim, o movimento, né? Você vai me deixando tenso. Tranquilo. E aí nós temos lá... Nesse da substituição de obrigações, quando, tipo assim, tem várias prestações para pagar e faz um empréstimo para quitar essas que passou acumulando. Substituição de obrigação. Esse aí está substituindo uma obrigação por outra. Então, é uma forma de liquidação. Tá? Patrimônio líquido, qual é o conceito? O conceito mais lindo que tem. O da equação patrimonial. Qual é a equação patrimonial do patrimônio líquido? Ativo menos passivo. Olha o que fala lá a norma. O interesse residual dos ativos depois de deduzido os passivos. Então, lembrou lá da fórmula ativo menos passivo? É um conceito do patrimônio líquido. É o que está lá na estrutura conceitual. Não tem segredo. Beleza? E aí ele trata de receita. Conceito de receita, lá está um textão lá que eu esquematizei para vocês para ficar mais fácil. Qual é o conceito de receita? Que está escrito lá na estrutura. Ele fala que a receita, ela causa um aumento dos benefícios econômicos, porque a receita, ela gera ganho. Gera ganho? Todo ganho vai ter um aumento do benefício econômico da empresa. Que possa ser gerado através da entrada de recurso. Por quê? Se eu vendo à vista, vai entrar dinheiro no caixa, não vai? Então, eu estou gerando um ganho, que é a venda, que está sendo gerada através de entrada de recurso. Ou aumento de ativo. Por quê? Se eu vender a prazo, não vou gerar um direito? Direito não é uma conta do ativo? É. Se o meu cliente
pagar em atraso e vai me pagar juro, não está aumentando o ativo também? Porque está entrando dinheiro no caixa, né? Então, aumento do ativo. E diminuição de passivo. Quando nasce uma receita da diminuição de passivo? Quando eu pago uma obrigação com desconto. Quando eu pago uma obrigação, está diminuindo o passivo, não está? Se eu pago essa obrigação com desconto, desconto não é um ganho? Então ela vai me gerar receita. E que resulte toda receita resulta no aumento do patrimônio, porque a receita ela gera lucro e o lucro aumenta o patrimônio, ela aumenta o PL, a situação líquida da entidade. Já a despesa ela é o inverso. Diz a estrutura lá, a norma fala que o conceito de despesa é aquela que provoca um decréscimo nos benefícios econômicos, porque a despesa ela provoca perda para a entidade. E ela pode ser gerada através de saída de recurso, que é o pagamento dessa despesa, né? Ou da redução de um ativo. Quando que nasce uma despesa da redução de ativo? Lembra que eu falei da depreciação? A depreciação é uma técnica aplicada a um item do ativo. Quando eu deprecio um item, eu diminuo esse ativo. E aí nasce uma despesa, tá? Ou assunção de passivo. Quando eu pago com desconto, gero receita. Quando eu pago com juro, gero despesa, tá? E que sempre vai resultar a diminuição do patrimônio, porque a despesa ela gera prejuízo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos, 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.